A Bíblia conta que depois de mais de 400 anos servindo como escravos no Egito, os hebreus enfim foram libertos por Deus do cativeiro. Para isso, o Senhor levantou Moisés e deu àquele homem a missão de conduzir o seu povo até a terra que havia prometido a Abraão. E como podemos ver no livro de Êxodo, Faraó não queria libertar aquele povo, aquela gente, e foi preciso que Deus lançasse 10 pragas sobre os egípcios para que o seu povo enfim pudesse deixar aquele local. As 10 pragas do Egito foram terríveis e ao mesmo tempo uma grande manifestação do poder de Deus, pois através delas Deus humilhou Faraó e todos os seus deuses, os seus falsos deuses. As pragas do Egito incluíam água transformando em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, feridas nos corpos das pessoas, tempestades de granizo e fogo e gafanhotos. Logo após veio também a escuridão por 3 dias e por fim a morte dos primogênitos. Até hoje muitas pessoas ainda se perguntam se as 10 pragas realmente existiram e se possuem uma razão científica para elas terem ocorrido. Temos um vídeo aqui, eu vou deixar bem aqui no card, que fala sobre algumas coisas da Bíblia que a ciência já afirma e confirma que poderia ter ocorrido. Porém, ainda existem pessoas que não acreditam em algumas coisas da Bíblia. A questão é que quanto mais estudam sobre o assunto, mais ficam maravilhados e ao mesmo tempo assustados com a grandeza do poder de Deus. Nos últimos anos, uma onda de fenômenos muito semelhantes e pelo menos 3 das pragas do Egito aconteceram pelo mundo, deixando muitas pessoas intrigadas. Seria sinais de Deus ou apenas uma coincidência? Neste vídeo eu quero te mostrar quais foram esses episódios e vamos também fazer uma comparação com cada um deles. Meu nome é Ed Anderson Silva, seja bem-vindo a mais uma reflexão e fé. O judaísmo afirma em sua tradição que todas as pragas que devastaram o Egito nos tempos de Moisés aparecerão novamente antes do juízo final. E diante dessa crença deste povo e diante dos que já aconteceu, será que as outras 7 pragas irão acontecer em breve? Veja alguns sinais que nos levam a ficar pensativos sobre isso. Granizo. A Bíblia conta que a 7ª praga que caiu sobre o Egito foi uma tempestade de granizo. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo e raios caíram sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Assim como naquele tempo, recentemente tempestades de granizo muito maiores do que as que costumam ser registradas pelo pessoal da meteorologia apareceram em locais inesperados. Para você ter ideia, na Arábia Saudita, uma das pedras de gelo que caíram do céu tinha o tamanho de uma bola de basquete. Na Suazilândia, próximo à África do Sul, o granizo foi tão intenso que matou rebanhos inteiros de gado. Você tá achando pouco? No início de 2020, uma tempestade com ventos de 116 km por hora e pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe destruíram casas, carros, mataram animais e deixaram alguns turistas feridos na Austrália. O detalhe é que aquele país estava sofrendo com uma das maiores queimadas de toda a sua história. As chamas consumiam as florestas por mais de 4 meses, sem cessar um dia sequer. Na época de Moisés, Deus enviou a chuva de granizo para mostrar a Faraó que era ele que tinha o controle sobre toda a natureza, e não o deus Íris, que os egípcios acreditavam ser aquele que tinha o poder sobre o céu, o ar e a terra. E hoje, será que essas tempestades de granizo
realmente foram sinais da ira de Deus? Será que ele não estaria dizendo ao homem que ele continua sendo o único que pode agir no clima da terra e que os seres humanos estão desrespeitando a sua divindade ao agredir o meio ambiente com tanta poluição, com tanto desmatamento? Quando o Senhor Deus criou o céu, a terra e tudo que nela há, ele viu que tudo aquilo era bom e que nós não temos o direito de destruir. Nuvem de gafanhotos. Logo depois da chuva de granizo, o Senhor enviou ao Egito a praga dos gafanhotos, que tratou de destruir o que havia sobrado dos desastres anteriores. Olha o que diz em Êxodo: Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Recentemente, nuvens de gafanhotos assombraram populações inteiras. A primeira delas também aconteceu na Arábia Saudita, onde diversas cidades foram tomadas pelos insetos. Já a segunda aconteceu aqui pertinho do Brasil, onde milhões de gafanhotos surgiram no Paraguai, destruiu diversas lavouras de milho e migrou para a Argentina, onde também causou muitos prejuízos às pessoas. Por muito pouco esses insetos não vieram parar aqui no Brasil, mas graças a Deus eles perderam a força e não conseguiram invadir o nosso território. No Antigo Testamento vemos que Deus mandou essa praga para mostrar aos egípcios que era ele quem tinha o controle absoluto sobre tudo aquilo que gera o nosso sustento, e não os falsos deuses egípcios como Shu e Sebek. Hoje o ser humano pensa no consumismo, trabalho e riqueza. Será que o Senhor pode estar querendo nos provar que de nada adianta colocarmos o nosso coração no trabalho, no dinheiro e nas coisas deste mundo, porque Ele é quem cuida de nós e nos abençoa para que nunca nos falte o pão em nossa mesa? Já a nona das 10 pragas que o Senhor derramou sobre o Egito foi as trevas, mas não era uma treva qualquer, era algo tão denso que era possível sentir na mão. Vamos ver o que diz na Bíblia. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Em 2017, um eclipse solar total ocorrido nos Estados Unidos chamou a atenção dos pesquisadores do mundo inteiro. Isso porque esse não havia sido um eclipse qualquer. Assim que ele terminou, teve início naquele país uma das temporadas de furacões mais catastróficos de toda a história, deixando inúmeros mortos, feridos e fazendo com que milhões de americanos tivessem que passar dias e mais dias trancados em sua casa. Você reparou na passagem que acabamos de ler que por mais que as trevas houvessem tomado conta do Egito, as casas do povo de Israel continuavam sendo iluminadas? Isso porque o Senhor queria mostrar aos egípcios que ele era o verdadeiro Deus, dono de tudo que existe no universo, e não Ra ou Amon-Ra, que eram considerados pelaquela gente como os deuses do sol. Será que Deus está tentando falar conosco através desses eclipses cada vez mais tenebrosos e mais assombrosos e desastrosos também, dizendo que ele é o brilho de nossas vidas e que nos livra das trevas e nos conduz à luz do seu Espírito Santo? Olha o que disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, o que você acha desses acontecimentos? Seria apenas sinais do planeta devido a nossas atitudes, ou sinais de Deus para alertar o seu povo? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!